Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele, é de fé em fé, meu irmão. O justo viverá pela fé. Coloque a palavra do Senhor sobre o banco. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Meu Senhor e Deus meu, aqui estamos, com a tua palavra aberta, lida, Senhor. E quando nós vemos, Senhor, que é de fé em fé, uma caminhada, Senhor, de fé em fé, um milagre de fé em fé, o desejo de caminhar, Santo Deus, de fé em fé, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquele que é justo, aquele que é justificado pelo sangue de Cristo, viverá por fé. E estamos aqui para aprender, estamos aqui para renovar a nossa aliança contigo, estamos aqui, Senhor, para renovar os nossos votos de fidelidade, de andarmos de fé em fé. Fala conosco, Senhor, que no conhecimento da tua palavra seja o teu Espírito Santo a nos renovar, a reformular o nosso caráter, segundo o caráter de Cristo, a nossa mente, segundo a mente de Cristo. Para isso, Espírito Santo de Deus, eu necessito que o Senhor venha me ajudar, me inspirar, e que o som da minha voz, a palavra, Senhor, venha ecoar, Senhor, no coração de cada um de nós. Estamos aqui para aprender a respeito da reforma, meu Pai, daquilo que o Senhor levantou homens e mulheres, daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, para que sejamos a tua igreja lavada, remida, tua igreja, Senhor, na face da terra, para fazer a grande diferença. Então nos instrui, nos capacita, fala conosco que o Senhor requer de nós, Senhor, e nos ajuda nesta caminhada, em nome de Jesus. E que todos que concordam digam amém, digam glória a Deus, aplaudam o Senhor, Rei da Glória. Aleluia, Jesus, aleluia. Aplauda mesmo, meu irmão, aplauda mesmo o Senhor, Rei da Glória. Olha para o teu irmão aí e diga para ele: meu irmão, o Senhor espera que você seja igreja. Diga para ele: o Senhor espera que você seja igreja verdadeira, santa, sem mácula, sem ruga. Uma igreja que o Senhor veio comprar, lavar, remir. Uma igreja que Ele é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, aquele que nos conduz, amados do Senhor. Nós, amados de Cristo Jesus, estivemos aqui falando e relatando a respeito desse versículo. Que esse versículo, amados do Senhor, fala alto ao coração de Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero lê as cartas Paulina, e nas cartas paulinas, dentro das 13 cartas paulinas, a carta à igreja em Roma, a carta aos romanos, e logo no início do primeiro capítulo, ele se compara, ele contempla esses dois versículos que aqui estão, que a respeito da justiça pela fé no nome de Cristo Jesus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você sabe muito bem que Martinho Lutero era um monge augustiniano. Ele era dessa ordem agostina. E ele sai lá da Alemanha, da cidadezinha pequena dele, de Wittenberg, e vai estudar em Roma. Porque você aprendeu aqui domingo passado que a Bíblia, ela só era colocada para estudo para o clero, para aqueles que, o papado, aqueles que ali a igreja escolhia para poder estudar. Então Martinho Lutero, pela sede que ele tinha, pela a contemplação de querer saber o que era essa condição da justiça de Deus, porque a justiça de Deus incomodava o coração de Martinho Lutero. Martinho Lutero achava que Deus era um Deus irado, Deus era um Deus que vinha com sua justiça para poder ali vir quebrando o ser humano, e aquilo incomodava o coração de Martinho Lutero, e Martinho Lutero queria compreender aquilo, e se dedicava para poder entender.
Os outros monges do clero ali de Wittenberg, vendo a dedicação de Martinho Lutero, enviam Martinho Lutero para Roma. Martinho Lutero chega em Roma e chega ao ponto para poder estudar, e vai estudando as Sagradas Escrituras, vai estudando as cartas, contempla esta carta paulina à igreja em Roma, e Martinho Lutero começa a ler, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, segundo aquilo que Abacuque, capítulo 2, versículo 4, deixa designado. Isso começa a falar no coração de Martinho Lutero. Martinho Lutero é de fé em fé. Martinho Lutero, o justo viverá por fé. E Martinho Lutero, amados, começa a respirar, a conviver, a ver esta palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que espada de dois gumes. E Martinho Lutero começa a respirar, e Deus vai trabalhando no coração dele. Ao ponto, amados do Senhor, que depois desse estudo ele volta para Wittenberg, e agora, amados do Senhor, ele leva todos nós. Todos nós estamos parados no dia 31 de outubro de 1517, o dia pelo qual as pessoas que estudam teologia proferem que é o dia marco da Reforma Protestante. Agora, amados do Senhor, Martinho Lutero está em frente às portas da catedral da igreja, uma igreja que é universitária também, uma igreja que as pessoas estudam a palavra do Senhor, e Martinho Lutero vai fazer algo que é comum, que é normal, algo, amados do Senhor, que naqueles dias eles faziam, porque herdavam do tempo medieval. Ele vai proclamar, ele vai pregar, ele vai fixar as teses que ele estudou, as teses que ele se aplicou em estudo, as teses que ele ali viu lá em Roma, estudou e traz para a Alemanha. Ele vai fixar com o detalhe de querer debater, não é? A condição dali que vai estar é chamada de disputa. Ele vai fazer uma disputa, ele vai fixar todas aquelas teses, chamando professores, chamando alunos, chamando os estudantes para poderem ali então começar um debate, e um debate a respeito daquelas 95 teses, o porquê daquilo, o porquê ele traz aquilo para debate. Ele escolhe esse dia 31 de outubro, não alienadamente, mas sim porque no dia 1º é dia de todos os santos, e no dia 2 de novembro é dia de finados. Então, um grupo de peregrinos iam vir ali para aquela cidade de Wittenberg, para poder estarem festejando, para poder estarem ali, não é? No dia 1º e no dia 2. Então, no dia 31, ele faz isso. Era um costume. Desde o tempo medieval, as instituições faziam isso, fixando num quadro como se fosse um quadro de aviso. E ele está esperando esse debate. Ele está esperando, amados do Senhor, para que as pessoas venham. Veja, a igreja, ela perdeu a sua forma. A igreja aqui no século de número 16, ela está vivendo uma deformidade que entrou lá no século 3 com Constantino. Com Constantino, a igreja passou a ser uma igreja e o governo estatal também a participar. E tudo isso deforma a igreja, ao ponto que as heresias chegam no ápice através das indulgências. Nós vemos aqui um cidadão chamado João, ou seja, João Tetzel, que está agora habilitado, comissionado pelo Papa Leão X para vender indulgências, para dizer, olha, quem quer salvação vai ter que comprar sua salvação através desse papel assinado pelo papado, pelo Papa. Se você comprar, custa tanto, porque eles tinham que construir a Basílica de São Pedro. Você se lembra que domingo passado nós falamos a respeito disso? Então eles recebem, eles começam a vender. Tetzel diz que quando alguém lança no cofre uma moeda, no titilar da moeda, a alma daquela pessoa sai na mesma hora do purgatório e já vai para o céu.
Então, quantos não queriam salvar os seus parentes? Quantos não davam tudo que poderiam ter para tirar a pessoa daquele estado de purgatório? Te lembra que nós falamos a respeito desta doutrina dogmática daqui da igreja, que está dizendo que entre o inferno e o céu existe um estado intermediário chamado de purgatório, aonde as pessoas estão purgando os seus pecados. E se ela vai ficar ali naquele estado de purgatório, purgando os pecados, depende daqueles que são vivos. Porque os que estão vivos podem ajudar financeiramente, pagando missa, pagando, amados do Senhor, situações, para que aquela alma lá no purgatório venha sair daquele estado. Então as pessoas compram indulgências, as pessoas dão tudo que têm, as pessoas vendem as suas casas, seus terrenos, as pessoas vendem as suas propriedades, vendem ali o que plantaram, tudo para que esse recurso financeiro seja destinado para que a alma daquela pessoa, pai, mãe, irmãos, parentes, que eles amam, saiam daquele estado. E para garantir, eles também já compram as suas próprias indulgências, para que se eles morrerem, aquelas indulgências também já valem. Porque se alguém da família não quiser pagar tudo, ele pelo menos já pagou a metade. Então nós estamos nesse quadro, em que Martinho Lutero está dizendo, não, isso é mentira. Não, isso não é o que eu aprendi lá em Roma, não é o que eu li na carta de Paulo, não é o que a igreja primitiva foi fundamentada. Porque nós lemos com você que a igreja, ela vinha lá em Atos capítulo 2, não é? Vivendo e convivendo na doutrina dos apóstolos. Vivendo e convivendo nessa doutrina. Eles estão aprendendo a respeito daquilo que Jesus ensinou aos apóstolos. Mas lá em 300, em Constantino, eles saem dessa doutrina. E vem todas essas heresias que foi relatada domingo passado, não é? Entrando na igreja, e eles estão vivendo. Agora nós estamos de pé, em frente a esta basílica, em frente a essas portas, e Martinho Lutero está convidando a sociedade, convidando os peregrinos, convidando os estudiosos para que haja esse debate e as pessoas possam ter as suas conclusões. Não são com indulgência, não é pelo que você pode comprar, e sim, como está escrito nas Escrituras Sagradas, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Papa Leão X fica sabendo desta atitude de Martinho Lutero e fica irado e pede uma retratação pública diante de todos aqueles que ele falou essas coisas que são heresias. Foi contra a igreja de Cristo que ele está se levantando. Lutero diz, não, eu não posso renegar o que a palavra de Deus está ensinando. Eu não posso ir a favor dos homens, eu tenho que ir a favor daquilo que está escrito. E Lutero bate o pé. E o Papa João X diz assim, então nós vamos considerar você herege, nós vamos excomungar você. E o Papa João X libera uma bula papal, ou seja, aquilo que o Papa está falando vai ser aquilo que vai decorrer. A bula papal chega até Martinho Lutero. Todos ficam sabendo, então, que Martinho Lutero, a partir desse momento, está excomungado. Não faz mais parte da igreja, não é mais monge, não é mais nada. Martinho Lutero pega aquela bula papal, em que ele é excomungado. Ele vai em praça pública, perante a todos, e demonstra aquela bula papal, e queima aquela bula papal. Irmãos, que atitude! Aquilo vai revoltar todo o clero. Começa então, amados do Senhor, a surgir um príncipe chamado Frederico. E esse príncipe, amados do Senhor, eleito da Sazônia, ele se torna protetor de Lutero. E leva Lutero para o palácio dele, o castelo dele, e começa a proteger Lutero. Lutero ali dentro daquele castelo, em Sazônia, Lutero começa então a falar, a pensar, a refletir mais ainda nos desdobramentos dessas 95 teses que Lutero fixou lá. É um tempo muito difícil,
Mas nos tempos difíceis, irmãos, é que Deus começa a levantar homens. Dá uma olhada para esse santo de Deus que está do teu lado aí, diga para ele, olha, é em tempos difíceis que Deus começa a levantar homens e mulheres. São em tempos difíceis que Deus começa a levantar homens e mulheres para fazer a grande diferença. Hoje nós estamos aqui no Seminário Teológico de Base. E eu estava falando para as pessoas que estavam aqui no seminário. Meus irmãos, é um tempo muito difícil. Aqueles que deveriam dar o exemplo não estão dando exemplo. As pessoas estão com baixa estima, com patriotismo lá embaixo. As pessoas estão sem referenciais. Então quem Deus deseja usar é a igreja do Senhor. O Senhor deseja te usar, meu irmão. O Senhor deseja me usar como igreja na face da terra. Para que pessoas lá no seu trabalho possam olhar para a sua atitude e possam dizer, essa pessoa é diferente. Para o teu vizinho olhar para você, aquele que ainda não é cristão, possa olhar para você e possa dizer, essa pessoa é diferente. Para os teus parentes que ainda não conhecem a Cristo, possam olhar para você e possam dizer, esta pessoa é diferente. E é isso, amados do Senhor, que começa a acontecer. E nós temos aqui alguns nomes, amados do Senhor. Coloca aí para mim, telão, por gentileza. Aqueles que são os reformadores primeiro, não os pré, os reformadores primeiro. Nós temos os reformadores principais, né? Por que reformadores? Homens que olham, amados do Senhor, para a igreja, para o que está acontecendo, para a venda de indulgências, para tudo isso que entrou na igreja, essas formalidades que entraram na igreja, oração pelos mortos, Ave Maria, terço, tudo isso que está aí entrando na igreja, e eles dizem assim, a igreja perdeu a forma original. A igreja precisa voltar, retornar à forma. Então o que é preciso? Uma reforma. E a igreja vai voltar então. Alguns dos reformadores principais que nós temos aqui, na Alemanha, Martinho Lutero. Ele nasce em 1483 e vai morrer em 1546. Martinho Lutero está aqui na Alemanha, nascido a 1483 e vai morrer em 1546 com 63 anos. Olha, que mais ou menos brevidade de vida, 63 anos. Mas diga comigo, ele faz a diferença. Olha para o teu irmão e diga, faz essa diferença, meu irmão. Faça a diferença onde você está. Além de Martinho Lutero, amados do Senhor, nós temos também na Suíça, Windrich Zwinglio, 1484 a 1531. Né? E além de Zwinglio, nós temos também João Calvino. Nós vamos estudar e vamos falar a respeito de cada um desses reformadores, tá bom? Vamos falar sobre Martinho Lutero mais ainda, vamos falar sobre João Calvino também, e todos os outros reformadores. Mas além desses reformadores que estão aqui na Suíça, que Deus está trabalhando, que Deus está ali agindo, que o Espírito de Deus está ali reformulando no coração deles o desejo da igreja voltar à sua ponto de origem, nós temos homens que podem ser considerados como pré-reformadores, que nasceram antes desses homens, e que começaram a falar, e que começaram a se levantar contra a igreja, e que começaram aí a fazer um tipo de movimento, irmãos, que são considerados como pré-reformadores. Antes de Martinho Lutero, antes de Zwinglio, antes, amados do Senhor, de João Calvino, que são os pré-reformadores. Diga comigo, pré-reformadores. João Wycliffe, na Alemanha, no século XIV, 1384, João Wycliffe. John Hus, na Boêmia, você que está aí escrevendo aí, né? John Hus, na Boêmia, no começo do século XV, 1415. E John Hus, ele tem uma frase dele que ficou marcado na história. Ele vai dizer assim, olha, podem matar o ganso, mas o Senhor vai ressuscitar um cisne que não podem queimar. Sabe por que ele fala pode matar o ganso? Porque Hus, em alemão, significa ganso. Ele está dizendo, olha, podem tentar me matar, podem tentar me queimar,
podem tentar contra mim. Isso no século XIV, no século XV. Você vê, a reforma vai acontecer no século XVI. Né? E ele está dizendo, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne que não podem queimar. Olha só como é que uma voz profética se levanta, irmãos. Né? 100 anos depois, Deus levanta mesmo. Tanto Martim Lutero, como João Calvino, como tantos outros ali, para poderem estar. Nós temos também na Itália, um pré-reformador, chamado Jerônimo de Savonarola. Fale comigo, Jerônimo. Fala para o teu irmão Savonarola. Na Itália, final do século XV, em 1498. Então, olha só, são pré-reformadores. São homens amados do Senhor que já estão se levantando, né, no século XIV, no final do século XV, ali lutando, né, falando, são vozes que Deus já está ecoando. Mas nós estamos aqui em 31 de outubro de 1517. Diga essa data, 31 de outubro de 1517. O dia que é considerado como o dia da reforma. Porque João Calvino fixa as 95 teses dele. Eu vou perguntar para você que dia foi, então, o dia da reforma, e você vai repetir, então, 31 de outubro de 1517, tá bom? 1, 2, 3. Qual o dia da reforma? Diga aí para o seu irmão, 31 de outubro de 1517. Até lá nós vamos estar completando esse estudo. Nós estamos em setembro. 31 de outubro está vindo aí, meu irmão. O dia da reforma. Para que no nosso coração, nós como igreja, possamos observar os princípios da reforma. Os princípios e a fórmula que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Da maneira que possamos estar. Te lembra quem está lá na porta de Wittenberg, naquele castelo? João, quem é? Martim Lutero. Martim Lutero está ali, amados do Senhor, vivendo esta condição e definindo as suas doutrinas da reforma. Primeiro, justificação pela fé. Diga comigo, justificação pela fé. Justificação pela fé, irmão. Baseado nos ensinos de Paulo, aonde Paulo ensina que o homem não é justificado por obras, indulgências, não. Obras que ele faça, não. Compra de indulgência para sair daquele estado, não. O homem é justificado por quê? Diga comigo, por fé. Diga para o teu irmão, por fé. Baseado, amado do Senhor, nessa carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo de número 2, verso de número 8 até o verso de número 9. Olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nem eu, nem você, nem igreja nenhuma, nem ninguém na face da terra pode fazer nada para ser salvo. A salvação foi feita, realizada e atuada na cruz do Calvário, por Jesus de Nazaré. Martim Lutero levanta e diz, não é por obras, não é comprada com indulgência, não é nada que você possa fazer. Então, meu irmão, por que as igrejas de hoje dizem para o povo que é da igreja, traz isso de oferta de 3 mil, de 100 mil, oferta de 1.000, oferta de 500, de 300, para que Deus possa fazer alguma coisa na tua vida. Não se pode comprar nada de Deus. Não se pode chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu fiz isso para ti, então me dá isso. Não é uma troca. Não é. Você pode até dar oferta, você pode até trazer o seu dízimo para o Senhor, mas isso é motivo de gratidão, de obediência à palavra do Senhor. Você faz porque Deus fez na tua vida já, através da salvação de Cristo. Nesse reconhecimento, você reconhece que a obra do Senhor precisa de recurso financeiro para pagar aluguel, para pagar luz, para pagar as despesas, e você quer ser um cooperador. Mas eu não posso dizer nunca para você, desse púlpito, traz isso para Deus, que Deus vai fazer isso na tua vida. Não. Eu posso te dizer, tenha gratidão no teu coração.
Reflita sobre tudo aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. E veja se você não quer ser um cooperador. Porque para onde eu vou e para onde você vai, nós não precisamos nem de ouro, nem de prata, meu irmão, nem de dinheiro. Nós só precisamos da graça salvífica do Senhor. Levanta a tua mão aí e dá glória a Deus. Aplauda ao Senhor, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. É pela graça. E Lutero está aqui dizendo, olha, não é a justificação, não é por indulgência, a justificação não é assim. A Bíblia diz, está aqui escrito, a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Não tem como eu querer comprar alguma coisa de Deus. Não tem como eu apresentar alguma coisa para o Senhor, para dizer, Senhor, eu te dei, agora me dá. Não tem não. Aí, ele também vai falar, amados do Senhor, além da justiça pela fé, ele vai falar da infalibilidade da Bíblia. A Bíblia é infalível. Sabe por que ele vai em cima dessa condição que a Bíblia é infalível? Porque a igreja da época, essa igreja era a única igreja que tinha, está dizendo que quem é infalível é o Papa. E que o Papa infalível interpreta a Bíblia da maneira que ele deseja. Então, a pessoa do Papa, sendo infalível, ele pode interpretar a Bíblia da maneira que ele quer. E Martinho Lutero está dizendo, não, peraí. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para os homens. Então, é a Bíblia que é infalível, o Papa não. O Papa é homem. E o homem peca, o homem é falho. Martinho Lutero está aqui dizendo, amados do Senhor, aquilo que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16 e verso de número 17, que diz assim, a palavra do Senhor, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, correção, educação na justiça. Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a Bíblia, irmão. E não o homem. Mas espera aí um instantinho. Quantos, nesse tempo de hoje, não ficam idolatrando a homens, a pastores, dizendo pastor tal, pastor não sei o quê, pastor, irmãos, homem é falho. Diga para o teu irmão, homem é falho. Diga, homem é falho, irmãos. Eu peço a Deus todos os dias, Senhor, hoje é mais um dia, Senhor, que seja o Senhor abençoar a minha vida, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá conhecimento, me dá discernimento, toma conta dos meus passos, Senhor, para que as minhas atitudes venham glorificar o teu nome. Mas eu sou homem, sou falho e sou pecador. Às vezes eu posso passar por você e você está passando por uma situação desejoso de abrir o teu coração e eu posso dar a paz do Senhor e você possa estar com os olhinhos tristes esperando que eu vou parar e que eu vou te escutar e às vezes eu passo direto e você vai ficar dizendo, meu Deus, o pastor não me deu nem atenção. O homem é falho, irmãos. Mas as Sagradas Escrituras são verdadeiras. Nas Sagradas Escrituras você pode obter conforto, consolo, porque eu obtenho conforto e consolo nas Sagradas Escrituras. Ela é infalível, ela é a palavra de Deus, ela é o consolo e o conforto para os nossos corações. Levanta a tua mão aí e diga, obrigado pela tua palavra, Senhor, e aplauda a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Bendito seja o Rei da Glória. Pode ser que haja momentos em que eu não posso estar presente, irmão, que você precisar, mas a palavra de Deus está sempre presente. E o suprassumo da palavra de Deus é que vai te dar bom ânimo, te dar conforto, te dar alento. É esse Deus que é verbo, que se fez carne, que habita entre nós e através da sua palavra vai nos direcionar. Martinho Lutero está dizendo, a justificação é pela fé, a Bíblia é infalível, e ele vai dizer uma outra coisa também, meu querido irmão, minha querida irmã, o sacerdote de todos os cristãos. Ou seja, todos os cristãos têm direito ao sacerdócio. Porque a igreja romana dizia que o Papa é o mediador, presta atenção, entre você e Deus.
E ele tem poderes especiais para ser esse mediador. Lutero está dizendo assim, não é não. Não tem homem algum que possa ser mediador entre o homem e Deus. Nós só temos um mediador, Cristo Jesus. Ele sim, ele é o nosso mediador. Lutero está se levantando, amados do Senhor, e está dizendo, e outra coisa, esse troço de sacerdócio exclusivo, o sacerdócio exclusivo só do Papa, não. Todo crente, todo aquele que crê nele, todo aquele que invoca o nome dele, todo aquele que ora a ele, esse é sacerdote real, essa é nação santa, essa é propriedade do Altíssimo. Olha o que diz, amados do Senhor, 1 de Pedro, capítulo 2, verso de número 9, diz a palavra do Senhor, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pergunta esse irmão que está aí do teu lado, pergunta a ele, está entendendo, meu irmão? Está entendendo, meu queridos, que os reformadores queriam voltar de novo ao ponto de origem, queriam retornar de novo à forma original da igreja, queria trazer de novo a igreja para aquilo que era o ponto original, que Deus, através da sua palavra, dos livros Canon, colocaram aqui, para que todo aquele que pudesse ver, crer, meu irmão. Então, basicamente, amados do Senhor, nós temos princípios fundamentais aqui da reforma. Primeiro princípio fundamental da reforma, supremacia da fé sobre as obras. Diga comigo, supremacia da fé sobre as obras. A fé é maior do que as obras. Tiago chega a dizer assim, olha, mostra-me as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. A obra é uma consequência. A obra é uma consequência. Você que é salvo, você que crê no Senhor, você deseja fazer algo para Deus. Há algo dentro de você, o Espírito de Deus começa a trabalhar em você, que você diz, Ele me aceitou, Ele ali me justificou, então eu desejo fazer algo para Ele. E você faz. E esse seu realizar, seu fazer, são essas obras. Mas a fé é superior às obras. A fé é superior às obras. Não é, amados do Senhor, pelas obras que nós vamos ser salvos. Não. Não é por compra de indulgência, não é por oferta em envelope, não é porque eu financio isso, faço aquilo. Não há nada que nós podemos fazer para comprar de Deus a salvação. A salvação é de graça, é a graça do Senhor nos envolvendo. Nós aceitamos essa graça pela fé, no nome de Cristo Jesus. Pela fé. Eu tenho fé que o sacrifício dele salvífico na cruz do Calvário tem efeito para a minha vida. Então eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu tomo posse dessa salvação pela fé. Eu não posso comprar, quanto é? Me dá uma bula papal dessa aí. Me dá umas 3, que pode ser que uma só não resolva. Me dá umas 3. Não é assim. É pela fé. É crendo. Eu creio. Eu acredito. Eu acredito. Então, supremacia da fé sobre as obras. Um outro ponto, amados do Senhor, desse princípio fundamental da reforma, é a supremacia das Escrituras sobre a tradição. Roma tinha que, a tradição tinha um peso igual às Escrituras. Já que lá no século III a igreja fazia dessa forma, mas a Bíblia diz que era assim, não, mas a igreja já fazia uma tradição. Então vamos continuar fazendo. Vamos continuar dessa mesma forma. A tradição tinha um peso igual ou maior à palavra de Deus. E eles pegavam aquilo que a palavra de Deus dizia, mas pegavam aquilo que a tradição dizia. O que os papas já tinham feito, o que a igreja estava acostumada a fazer. Não, vamos por aqui pela tradição. E Lutero está aqui se rebelando, dizendo, não é pela tradição. Nós já vimos que quantas pessoas dizem assim, não, a minha família toda é católica, apostólica romana. Meu pai era, meu avô é, e é tradição da minha família. Isso não leva à salvação. A salvação é algo de um encontro pessoal, um encontro verdadeiro, um coração desprovido,
Um coração entregue ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que se revela através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Um dos outros princípios também, amados do Senhor, é a supremacia do povo sobre o sacerdote exclusivo. Então são esses três princípios que Lutero começa a estudar, que Lutero começa a colocar em mãos, que as pessoas começam a perceber. Isso há pouco tempo, coisa de 50 anos atrás, foi que todos esses estudos geraram 5 solas. Diga comigo, 5 solas. Diga para o teu irmão, 5 solas. A palavra sola é latim, sabe? E a palavra latim sola significa somente. Diga comigo, somente. Diga para o teu irmão, somente. Ó, única e exclusivamente através. Somente. Aí, essas 95 teses de Lutero geraram essas 5 solas, que vão ser o princípio ali, os pilares da reforma protestante, onde a reforma protestante está ali amparada, edificada. A primeira sola, amados do Senhor, que nós temos, coloca aí para mim, telão já colocou, fale comigo, sola fide. Diga para o teu irmão, sola fide. Sola fide, que quer dizer, sola é somente, então somente a fé. Primeira e principal sustentação da reforma. Somente a fé. Se lembra? Justificado pela fé, de fé em fé, o justo viverá pela fé. Então a primeira é sola fide. Coloca para mim a segunda aí, telão, por gentileza. Segunda sola, que são 5. Diga comigo, 5. Segunda, amados, sola escritura. Diga, sola escritura. Que significa, sola, você sabe o que é. 1, 2, 3. Isso, foi fraco. 1, 2, 3. Somente a escritura. Então, a tradição e a escritura. Ficamos com a escritura. Um homem que se levantou e a escritura. Um pastor que veio aqui e falou não sei o quê. Está na Bíblia? Não está. Ficamos com a escritura. O diácono me orientou, qual foi a orientação dele? Foi essa, está na escritura? Não, não está na escritura. Ficamos com a escritura. O irmãozinho me aconselhou o quê? Aconselhou isso, está na escritura? Não, não está. Não, então eu fico com a escritura. A escritura, igreja. Sola escritura, somente a escritura. A terceira sola, solus Christi. Diga comigo, solus Cristo, que quer dizer somente Cristo. Ele é o único. Ele é o único, ele é o intermediário, ele é o mediador, ele é o sumo sacerdote, ele é o bispo das nossas almas. É ele, sola Cristo. Quarto, amados do Senhor, sola gratia, somente a graça. Somente a graça, não tem obras. Você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada, para nós ganharmos a salvação, nada. O homem não pode fazer nada. Já foi feito tudo. Jesus Cristo bradou, está consumado. Tudo que Jesus precisava fazer para te salvar, para me salvar, para salvar a sua igreja, Ele já fez na cruz do Calvário. Sola gratia, somente a graça. E quinto, amados do Senhor, soli Deo glória, ou glória somente a Deus. Somente a Deus. São esses 5 pilares. Diga comigo, sola fide, sola escritura, sola gratia, sola Christi, soli Deo glória. 5. São 5 os pilares da reforma. Ou seja, para voltar para a mesma forma original da igreja. Só a fé, só a graça, só Cristo, só as Escrituras, e só a Deus dá a glória. São 5 pilares que a igreja precisa estar atento, irmãos. Que seja aqui em Amendoeira, ou seja onde o Senhor te levar,
Você precisa ver se esta igreja que você está inserido está nesse contexto original da igreja de Cristo, que vai realizar a vontade do Senhor. Se é só a fé através de Cristo Jesus, se é só a graça, se te ensino a respeito da graça, que não tem como você obter a sua salvação, que te ensino que mais importante, em vez de tradição, é as Escrituras, que só através de Cristo Jesus, que é o mediador, só Ele, não há homem, e só a Deus a glória. Porque se esses 5 pilares estiverem alicerçados e a igreja apoiada nesses pilares, você pode estar descansado, porque você está sendo ensinado na palavra de Deus. Então é necessário que venhamos a refletir, a pensar, a igreja em que eu estou inserido, a igreja em que eu frequento, dá basicamente, amados do Senhor, esta condição: a fé, de fé em fé, a graça do Senhor, as Escrituras sagradas, dando valor a ela, a pessoa de Cristo, e a Deus somente a glória. Porque é isso que nos ensina as Sagradas Escrituras. E os reformadores, aqui no século de número 16, estão aqui chamando. E nós, no século de número 21, o que estamos fazendo? As igrejas do século 21 estão ensinando o quê? Estamos deformados, saindo desse ponto original, distante. Ou estamos retornando para esse ponto onde Jesus, os seus apóstolos e a Escritura nos dizem: caminha por aqui. Como é que nós estamos, amados do Senhor? E para isso sim, então nós vamos começar nesta manhã falando a respeito da sola fide, que é somente a fé. Diga comigo, somente a fé. Quando eles colocam esta condição de sola fide, somente a fé, eles estão preocupados tentando responder uma pergunta: como é que um homem pecador pode enfrentar um tribunal, ou pode enfrentar a justiça desse Deus que é santo, que é justo? Como pode um pecador se apresentar diante do tribunal de Cristo e se colocar, amados do Senhor, justificado? De que maneira? E eles começam a se levantar, amados. E Martim Lutero disse assim, tem uma frase de Martim Lutero que vai definir que esta condição de sola fide, só a fé, é algo tão crucial, que ele vai dizer uma frase a respeito que a sola fide é justamente, amados do Senhor, o artigo sobre o qual a igreja fica de pé ou cai. Se a igreja não pensar, não priorizar, que somente através da fé, e a fé em Cristo Jesus, esta igreja está arriscada de cair, de se afastar do ponto original que Cristo, o Senhor da igreja, começou a instruir e a capacitar. João Calvino também vai por esta tese. João Calvino vai dizer uma frase, amados do Senhor, que eu escrevi aqui, declarou: o sola fide é a engrenagem sobre a qual tudo mais na vida cristã gira. Olha o que Calvino diz. Sola fide, somente a fé, é a engrenagem que vai sustentar tudo aquilo que vai gerar na vida cristã. Se não for baseado, sustentado na sola fide, acabou. Você veja como é crucial. Somente a fé. Somente a fé. Somente a fé está aí dentro dessa condição. A questão é: como pode uma pessoa injusta sobreviver a um julgamento de um Deus santo e justo? A pergunta era essa na época. Como pode? Como pode eu, pecador, eu injusto, eu manchado do pecado, me apresentar a esse Deus e ser justificado? Com indulgência? Com envelope, comprando e botando um dinheirinho dentro do envelope para dar de oferta? Aí nós vamos às Escrituras Sagradas para ver, porque só a Escritura Sagrada nos diz a forma que nós podemos ser justificados. Coloca para mim, telão, por gentileza.
Olha só, Romanos capítulo 3, verso de número 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, Paulo escreve, para que ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha a solução aqui, irmãos. Deus justo, Deus santo, Ele é aquele que vai julgar, mas Ele é também aquele que justifica todo aquele que crer em Cristo Jesus. Levanta a tua mão aí, meu irmão, e diga: muito obrigado, Senhor, porque eu sou justificado através de Cristo Jesus. Eu tenho a justificação no sangue de Cristo, na obra expiatória de Cristo, na obra salvífica de Cristo, e eu creio com a minha boca, creio com o meu coração, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Diga aleluia. Diga glória a Deus, aplauda o Salvador, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o Rei da Glória. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é aquele que julga e Ele é aquele que justifica. Eu sou justificado, você é justificado pelo sangue de Cristo Jesus, meu irmão, justificado. Martim Lutero, amados do Senhor, tem uma frase em latim. Eu não sei falar em latim, mas vou dar um jeito aqui para que veja se você pelo menos entenda um pouco. Ele diz assim: simul justus et peccator. Simul justus et peccator. O que quer dizer essa palavra? Simultaneamente justo e pecador. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, pela obra salvífica de Cristo. Cristo paga o preço pelo nosso pecado. Cristo vai até a cruz do Calvário. Cristo me substitui. A ira de Deus vem sobre a vida de Cristo, mas a justiça perfeita de Cristo vem sobre a minha vida, porque eu creio, eu confesso, eu libero o meu coração e eu bendigo com a minha alma o meu Senhor. Ele é aquele que me justifica. Ele é aquele que me apresenta, Ele é aquele que me lava, Ele é aquele que me cobre, Ele é aquele que me protege, Ele é aquele que me apresenta, e através da obra salvífica dEle, eu posso ser justificado. Sou justificado, sou um pecador, mas sou justificado. Sou um pecador, mas creio na obra de Cristo. Sou um pecador, mas confesso o Senhor como meu Salvador. Sou um pecador, mas estou debaixo da promessa do Senhor. Sou um pecador, mas a graça do Senhor me justifica através da obra salvífica de Cristo Jesus. Sou justificado. Sou justificado. Não mereço, mas sou justificado. Justo não pela minha justiça, que é um trapo de imundície. Justificado não pela minha atitude. Não pelo que eu posso fazer, ou deixar de fazer, porque eu posso fazer coisas boas, mas daqui a pouco estou fazendo coisas erradas, ou pelo menos pensando coisas. Mas o sangue de Cristo me justifica. Eu vou até as Sagradas Escrituras e encontro lá em Pedro dizendo: se disserdes que em vós não existe pecado, a verdade não está em vós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é rico, misericordioso em nos perdoar. Ele me justifica, Ele me cobre com sangue. E Ele me perdoa, e Ele me apresenta. Ele me leva todos os dias. Desde o primeiro dia que eu o aceitei. Na realidade, há 2000 anos atrás, 2017 anos atrás, lá atrás, naquela cruz, Ele me justificou. Ele viu a minha necessidade. Ele viu como é que eu sou difícil. Ele viu como é que eu sou imperfeito. Ele viu como é que eu sou falho. Mas a perfeição dele vem sobre a minha vida, me justificando. Então hoje eu posso levantar a minha mão pela fé no nome de Jesus e posso dizer: Senhor já me perdoou, Senhor já me justificou. A justiça de Jesus está em mim. A justiça de Jesus está em mim. E Deus me aceita. Quando o Senhor me olha, o Senhor vê a justiça de Cristo sobre a minha vida.
Então, se Ele me aceita, Ele pode te aceitar. Ele te aceita também. Ele aceita cada um daqueles que creem no nome dEle. Então, Ele há de aceitar também teu filho, tua filha. Há de aceitar tua família. Só eles creem, só nós cremos. É isso que nós precisamos fazer a diferença, igreja. Nós precisamos fazer essa diferença, sabendo que Ele nos justifica, que não é pelo que nós podemos fazer, não é conforme nós podemos andar, não. O andar e o fazer é fruto dessa sola fide, eu tenho fé. Então não é somente pelo que eu venho com roupa bonita para a igreja, não é porque eu passo a minha melhor roupa para vir no domingo, não é porque na hora do louvor eu levanto a minha mão e dou graças a Deus e dou glória a Deus, não, isso é fruto espontâneo da graça do Senhor, reconhecido sobre a minha vida. Não é o que eu posso fazer, irmão, mas o Espírito de Deus trabalha no meu coração, e cada vez que eu tomo conhecimento disso, eu quero andar segundo o que Ele andou, segundo o que Ele espera de mim. Eu quero ser essa igreja, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher. No original Ele me chamou para ser, eu não quero estar longe, eu quero estar perto dEle. E nessa caminhada Ele há de me ajudar. Então nessa caminhada o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Aquilo que estava deformado, sem forma, o Espírito Santo de Deus começa a dar forma de Cristo. Começa a trazer a imagem, a semelhança do Senhor no ponto original, na vida de cada um de nós. Então mesmo com falha, eu peço ajuda a Ele. Mesmo sendo imperfeito, eu peço ajuda a Ele. E creio que Ele há de realizar através da minha vida, na minha vida e através dela. Então eu posso ser igreja. Não a igreja que hoje as pessoas dizem, olha, igreja, vem para comprar carro, vem para comprar casa. Vem para ter sapato de couro alemão. Não, essa aí não. Isso é reino de homens. O reino de Deus é justiça, é paz, esperança no Espírito. O reino de Deus é dizer, eu sou igreja de Cristo. Eu quero ser aquela igreja original que o Senhor morreu, que outros irmãos se entregaram, foram queimados, foram trucidados, foram afogados, foram cerrados ao meio. Grande nuvem de testemunho nós temos. Quero ser essa igreja. Quando as coisas apertarem, eu quero ser a igreja que vou continuar dizendo glórias a Deus. Quando as circunstâncias se apresentarem diante de mim, eu quero ser a igreja lavada, remida no sangue de Cristo, aos pés do Senhor. Eu não quero ser uma igreja que só anda com o Senhor se as coisas derem bem, derem certo, não. Eu quero ser a igreja verdadeira, a igreja do século 21. Nós estamos escrevendo uma história, igreja. A igreja do passado, 300 anos até ali, século 16. Escreveu uma história totalmente deturpada. Que história é essa que nós estamos escrevendo hoje? Uma história que nós nos apropriamos, que nós nos beneficiamos. Uma história de vantagem para nós, como homens, como mulheres, como seres humanos? Não. Uma história que venha glorificar o nome do Senhor. Só a Deus glória, só a Deus glória. Uma igreja que viva pela fé. O justo viverá pela fé. Não tem hoje, mas Deus vai enviar os corvos, Deus vai enviar a carne, Deus vai enviar o recurso, porque eu tenho fé no Senhor. Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar a história da minha vida. Só que não é no meu tempo, não é na minha hora, é no tempo de Deus. E até lá eu quero caminhar de passo em passo, sendo a igreja que o Senhor espera de mim. Se você também deseja fazer isso, curve a sua cabeça. Vamos pedir juntos, vamos orar juntos. Ah, meu Senhor, eu desejo ser a tua igreja, Senhor. Não uma igreja chamada de igreja, mas uma igreja que vive os princípios bíblicos, meu Pai. Aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nós somos falhos, Senhor, somos inconstantes, Senhor. Mas somos aqueles que o Senhor chamou, meu Pai, do império das trevas para o seu maravilhoso mundo de luz. Então estamos aqui nesta manhã, Senhor, como igreja. Estamos aqui nesta manhã, Senhor,
para te dizer que nós queremos viver os teus propósitos, os teus planos, aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Queremos viver aquilo que o Senhor espera de nós, Senhor. Não o que nós achamos que como deve ser vivido, mas nós queremos alegrar o teu coração. Nós, que tantas vezes já entristecemos, Senhor. Às vezes, Senhor, com falhas, com negligência, com oportunidades que o Senhor já nos deu e nós não fizemos e não realizamos. Mas aqui estamos, Senhor. E quando o Senhor fala ao nosso coração, nós vemos a nossa pequenice. Nós vemos como Tu és santo, como Tu és justo. E nós nos aproximamos de Ti, Senhor. Não pela nossa justiça, não pelas nossas obras, não pelo aquilo que sabemos fazer. Mas justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Tu és aquele que justifica, justo e o justificador. Então, Senhor, olha a Tua igreja. Olha, Espírito Santo. Somos uma igreja pequena, Senhor. Nós somos uma igreja que queremos fazer a diferença. Eu não quero ser igreja de qualquer maneira não, Senhor. De qualquer maneira não, Senhor. Tu me tirasse lá do mundo. E eu não quero ser de qualquer maneira aqui dentro do Teu reino, não, Senhor. Eu quero viver a verdade intensamente a cada dia da minha vida. Eu desejo ser inspirado por Ti, Senhor, a cada dia, para inspirar outros, Senhor, para que Tu venhas usar a minha vida. Eu não desejo ser reconhecido aqui, meu Pai, nesse mundo de homens, não, Senhor. Desejo ser reconhecido nos céus. Se abrir a minha boca, a minha voz ecoar, ou quando não conseguir falar palavras algumas, só no meu coração suplicar, eu desejo ser reconhecido nos céus. Eu sou cidadão dos céus, Senhor. Nesse mundo nós não vamos levar nada, Senhor. Mas enquanto aqui estivermos, meu Senhor, possamos ser sal, possamos ser luz, possamos viver, Senhor, na Tua verdade. Sola fide, somente a fé, sola a Escritura, somente as Escrituras, sola a graça, somente a graça, sola Cristo, somente Cristo, e sola deu glória, somente a glória ao Senhor nosso Deus. E para isso, Senhor, como nós precisamos ser trabalhados por Ti. Quantas mudanças precisam ser feitas, quantas transformações, Senhor. Porque às vezes nós nos iramos, Senhor. Às vezes nós somos tão negligentes, Senhor. Mas obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua presença. Obrigado, porque é o Senhor que está nos ensinando, inspirando através da Tua palavra. Que a igreja de Nova Vida em Amendoeira possa ser uma igreja que Te sirva, uma igreja que tenha fé, uma igreja que reconheça a graça, uma igreja que venha viver nas Escrituras, uma igreja que reconheça que somente Cristo é o mediador, que somente a Deus deve ser dada a glória. Nos ajuda, Senhor, desde o menor de cada um de nós, Senhor, que sejamos reconhecidos como servos, aqueles que desejam servir. Porque esse é o maior título, Senhor, que uma pessoa pode ter, servo do Deus vivo, real e verdadeiro. O serviçal do Teu reino, Senhor. Para isso trabalha nos nossos corações, Espírito Santo. Olha essa vida, Senhor, que está aqui nesta manhã.
Olha esta vida, Senhor, que está acompanhando essa mensagem através dessa pregação, meu Pai. Que seja o Senhor a nos abençoar, meu Pai. Porque a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Levanta a tua mão direita aí e diga: somente a Ti, Senhor Jesus, através do Senhor. Eu tenho fé, eu creio na graça, creio nas Escrituras Sagradas e creio que Tu és o único mediador entre Deus e os homens. E a Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor. Diga glória a Deus e aplauda o nome do Senhor. Aplauda mesmo, meu irmão.